na sua vida. Falando de Gênesis 1, do 1 ao 4, nós vemos a descrição da criação. Porque a palavra de Deus foi exatamente o que criou todas as coisas. Nós vemos que no princípio era Deus. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o verbo, que foi a palavra, quando Deus disse haja, Deus usou a palavra, Deus usou a palavra criativa. E a palavra de Deus em João, no capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Presta bem atenção na palavra, irmão, vocês estão meio distraídos. João, capítulo 1, para você entender, que senão não adianta nada, você sai daqui vazio, igualzinho você entrou. João, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. Acharam? No princípio era o verbo. O que é o verbo? Diga assim, a palavra. Não é? Você não estudou português e a professora não te ensinou? Vamos aprender o verbo. O verbo é o quê? A palavra. E aí então, continuando, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, ou seja, Deus, ele usou o verbo. E aí ele fala aqui no versículo 3. E ele estava no princípio com Deus. Então você vê em Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E no princípio, a Bíblia está falando através do apóstolo João, que o verbo estava com Deus. Que Deus não estava sozinho, mas o verbo, a palavra criativa, estava com Deus. E tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, estava o Espírito, fala assim comigo, o Espírito, estava Deus e estava o Verbo. Tinha que estar os três, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como na criação só estaria Deus, mas a Bíblia fala Deus, a Bíblia fala Espírito. E onde estava o Filho? Onde estava Jesus? Ele é o Verbo de Deus. E Ele é a palavra que criou todas as coisas. Então Deus falou e Ele foi e operacionalizou. Porque a palavra verbo, a palavra viva, ela vem, se vocês for estudar a raiz da palavra, no grego é logos. E logos, o que significa logos? Significa palavra viva, verbo vivo, verbo da vida. Então a palavra de Deus, ela é muito mais do que um livro escrito. Mas a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e eficaz. Só que nós precisamos entender a revelação dessa palavra. Então olha para quem está do seu lado e fala, você precisa entender a revelação dessa palavra. Isso vai mudar a sua vida. Deus, quando Ele então, Ele deixa para nós a sua palavra escrita, o homem não conseguiu se relacionar com a palavra só escrita. Porque parecia que ela estava escrita, mas ela não fazia sentido para nós. É a mesma coisa, tem pessoas que têm a Bíblia em casa, mas nunca leu. Quem conhece alguém assim? Tem a Bíblia até aberta no Salmo 91, pegando pó. O que significa aquilo? A pessoa não tem relacionamento, aquela palavra não recebeu os 10 mandamentos, que foi a palavra escrita. Mas ela não tinha vida nos homens. Os homens, era como se fosse assim, o homem aqui e a palavra escrita lá, era muito difícil. Aí necessitava do quê? Da circuncisão. O homem, para poder se relacionar com Deus, ele tinha uma palavra escrita que ele tinha que obedecer, que estava muito longe, porque era muito difícil, era muito pesada para ele. Aí ele tinha que ter uma marca no corpo dele, porque significava a marca de Deus. Mas aquilo ali não resolveu. Não resolveu.
Por isso que o apóstolo Paulo fala: se antes a lei de Deus foi colocada em tábuas, agora nós temos a lei de Deus gravada nos nossos corações. Então eu não preciso mais das tábuas, eu preciso da lei dentro de mim. E como Deus fez para mandar essa palavra viva para nós? Salmo 107, versículo 20: Ele enviou a sua palavra e nos curou. E a palavra então, o verbo é o Filho, o verbo é Jesus. E quando Jesus, ele foi colocado no ventre de Maria, ali estava no ventre de Maria o verbo. Por isso ele é o Deus criador de todas as coisas. E aí então, só Maria tinha Jesus, só Maria tinha a palavra criativa dentro dela. E a palavra, quando ela gerou Jesus, quando Jesus nasceu, ela pôs a palavra para andar pela terra. A palavra andou pela terra. E a palavra, ela depois foi para a cruz. Porque havia palavras, as escrituras diziam que o Filho de Deus iria morrer numa cruz. Para quê? Para perdão completo de pecados. Então a palavra, ele era a palavra. Ele era o verbo vivo. Ele era o Logos de Deus. Amém? E Deus queria que a palavra agora estivesse viva dentro de nós. E é isso que Deus está fazendo com você. Ele não está te dando uma religião, Ele está fazendo ter vida dentro de você. A palavra de Deus tem vida dentro de nós. E nós precisamos entender como é que usa esse poder. Amém? Então, eu preciso aprender a utilizar esse poder. Eu preciso me encher desse poder. Quanto mais palavra eu tenho, mais poder eu tenho. Amém? Então fala isso. Fala assim: quanto mais palavra eu tenho, mais poder eu tenho. Quanto mais logos, mais vida na palavra criativa, mais Deus me usa para transformar ambientes. E o Senhor falou para nós hoje que nós vamos criar o ambiente da nossa vitória. Se você tem Cristo dentro de você, você tem dentro de você a palavra da vida. Quem aqui tem certeza que Jesus Cristo está dentro de você, habitando, morando no teu coração? Você convidou Jesus Cristo para ser o teu Senhor, para ser o teu Salvador. Você se batizou nas águas, você nasceu de novo. Agora você é um espírito, você não é um corpo, você não é uma alma. Como eu falei outro culto aqui, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Ou seja, você é, em primeiro lugar, o Espírito. E a palavra, que é Jesus, é que está direcionando agora o teu espírito. É a palavra, que é Jesus, é que vai criar o ambiente da tua vitória. Então o que você tem que fazer para criar o ambiente da tua vitória? Você precisa realmente começar a utilizar a palavra. O ambiente vai ser transformado através da palavra. Como um homem, uma vez, que ele estava assistindo a televisão, ele era um pecuarista, ele tinha um sítio e começou uma onda de morrer muitos animais no sítio dele. E um dia ele assistindo a televisão, o pregador estava pregando e disse assim: você aí, que não aguenta mais ver animal morrendo no teu sítio, hoje, usa o nome de Jesus, porque aí não vai morrer mais nenhum animal. Ele pegou aquela palavra viva que saiu da televisão, e ele foi lá, onde estava o galinheiro, que morria a galinha toda hora, e ele disse assim: a partir de hoje, não morre mais nenhuma galinha aqui, em nome de Jesus. E a partir daquele dia, não morreu mais nenhuma galinha. Por quê? Ele usou o poder da palavra do Senhor. E o Senhor está falando isso para nós, que nós temos que usar o poder da palavra. Há um poder que é o poder da concordância. Tudo que nós concordarmos na terra, será concordado no céu. Tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Então você precisa concordar com a tua própria bênção. Se nem você concorda com o teu sucesso, com a tua vitória, com as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, e você fica, o que você tem ligado? Ligado à palavra ou ligado o teu pessimismo? Em segundo lugar, você precisa lutar contra as palavras contrárias. Amém? Então fala assim: hoje está repreendido toda palavra contrária na minha vida. Amém? Nós vemos na Bíblia
falando do povo de Israel em alguns momentos. Momentos em que eles se afastaram de Deus e que o inimigo entrou e fez a festa. Mas existia um rei chamado Ezequias, que quando ele assumiu o templo, ele pôs o louvor para louvar um altar. Ele tinha louvores 24 horas no tempo do reinado dele, e aquilo ali trouxe a presença de Deus de volta. A palavra de Deus se tornou viva, estava morta porque eles não estavam utilizando, mas ele começou a fazer a palavra de Deus ter vida novamente, e ele entendia que o sucesso do reinado dele era a palavra. Então ele estabelece aquilo, mas em um determinado momento, o inimigo se levantou, através do rei da Síria, que se chamava Senaqueribe. Ele manda um conselheiro dele, que chamava-se Rabsaqué, ir lá declarar que ele invadiria Israel, que ele destruiria tudo de novo, e que Ezequias seria envergonhado. Ou seja, ele vai lá e libera palavras contrárias, contra o que Ezequias estava fazendo. Porque antigamente ele realmente entrou em Israel, ele destruiu, ele fez e aconteceu, fez a festa, porque o povo estava em pecado. Mas agora, Ezequias tinha restaurado o altar. Ezequias agora chamou a presença da palavra. Ezequias agora encheu a casa de cada israelita, agora tinha voltado a presença de Deus para a casa de cada um. Deus colocou novamente um anjo na porta de Jerusalém, e o inimigo não iria mais entrar. Mas Senaqueribe, no seu orgulho, ele disse assim: fala para Ezequias que não adianta ele crer nesse Deus que ele está falando, porque eu vou entrar, eu vou destruir, eu vou acabar com Israel, eu vou escravizar Israel, vocês vão pagar impostos novamente para a Síria. E aí, quando a notícia vem de Rabsaqué, Ezequias, o que ele faz? Ele fica desesperado, ele rasga as vestes, e ele fala: Deus, eu fiz tudo certo, eu abri as portas do templo, o louvor voltou, Senhor, o povo voltou a dar ofertas na tua casa, eu fiz tudo o que tinha que fazer, então não permite que Senaqueribe entre aqui, Senhor. E ele vai falar com o profeta Isaías e fala: Isaías, ora a Deus, porque eu fiz tudo certo. O que Deus fala agora? Fala para Deus mandar uma palavra. Isaías foi, orou, e a palavra que veio para Isaías foi: assim diz o Senhor Deus de Israel, não ouça o que ele está falando, porque eu sou o Senhor e eu sou maior do que qualquer rei, e eu vou envergonhar o rei da Síria, Senaqueribe, e ele não vai entrar mais em Jerusalém, e ele não vai entrar mais em Israel, e eu vou pôr um espírito nele de confusão, e ele será morto. E aí Ezequias recebe aquela palavra viva, e ele vai e fala para o povo: Deus falou que Senaqueribe não vai entrar aqui. E Senaqueribe insistiu, falou: o que foi que Ezequias está falando? O Deus dele falou isso? Eu vou entrar. E Ezequias confiou no Senhor e falou: você não vai entrar, porque Deus já falou que você não vai mais entrar, porque agora o nosso guarda está aqui, a nossa proteção voltou. Antes você podia entrar, mas agora a proteção voltou, a palavra voltou, e nós estamos aqui diante da palavra do grande eu sou. Não há Deus maior do que o meu Deus, não há palavra maior do que a dele, e se ele falou, Isaías 55 versículo 8, assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes se cumprirá naquilo que me agrada. Sabe o que aconteceu? Abra sua Bíblia comigo para você ver o que aconteceu. 2 Reis capítulo 19, abra lá. 2 Reis capítulo 19, versículo 25. 2 Reis capítulo 19. Você vai ver o que aconteceu. Vocês acham que se cumpriu a palavra de Senaqueribe ou a palavra de Deus? Vocês acham que se cumpriu a palavra de Senaqueribe ou a palavra de Deus? Então leia a partir do versículo 2 Reis 19, versículo 27. Achou? Diz assim, leia comigo: mas eu conheço, aqui quem está falando é Deus, tá? Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim,
e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Leia o 29, igreja. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e o segundo ano o que daí proceder, e no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos. Leia o 30. O que escapou da casa de Judá e ficou, o resto se tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Agora leia o 32, vai. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ele com escudo, e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu, calma, não terminou. Leia, 34. Porque eu, leia, igreja. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Agora olha que impressionante, 35. Então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis a casa de Nimrosque, seu Deus, Adremeleque, Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Esar, Adom, seu filho, reinou em seu lugar. A palavra de Deus se cumpriu. Senaqueribe, quando ele se levanta contra Ezequias, se não estivesse com a palavra, ele teria perdido. A palavra contrária iria se cumprir. Mas não, Ezequias estava na presença de Deus. Ezequias invocou a palavra. Ezequias falou para o profeta: busca uma palavra. E se Deus mandar a palavra, pode o inimigo se levantar contra a tua vida. Pode o inimigo falar: eu vou entrar de novo para destruir a sua cidade. Pode o inimigo falar: eu vou destruir a tua família. Pode o inimigo falar: eu vou destruir a tua vida profissional. Não vai dar em nada. Ele pode falar, mas se Deus disser que ele não entra, ele não entra. Ele volta envergonhado, ele vem por um caminho, mas por outros 7 ele tem que fugir, porque a palavra de Deus se cumpre na tua vida. Aleluia, aleluia. E por que ele não entrou? Porque Ezequias estava em obediência. E o segredo da nossa vitória e da presença de Deus é a obediência à palavra. Você quer dar certo em todas as coisas? A palavra fala em Deuteronômio 28. Ela disse assim: se atentamente você ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecê-lo em tudo que ele te ordena, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porém, se tu não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se tu não obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Olha o quão sério é você obedecer a palavra. Se você obedecer a palavra, se você obedecer o que Deus está falando, é claro que você só vai poder obedecer o que você conhece. Como que você vai obedecer uma lei que você não conhece? Então o que você precisa fazer? No mínimo, ler um capítulo da Bíblia por dia. No mínimo. Como você vai obedecer o que você não conhece? E as pessoas muitas vezes elas não leem a Bíblia. Pecam porque falta conhecimento. Oséias disse, Oséias 4:6, o meu povo está morrendo porque lhes falta conhecimento. Tem muita gente que está morrendo porque lhes falta conhecimento. Tem muita gente que está vivendo de mal a pior, traindo maldições em cima de maldições sobre a tua vida. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade de conhecer a palavra a cada dia, o que Ele tem para falar conosco. Porque a palavra de Deus, você pode dizer: pastor, mas já li a Bíblia inteira. Só que eu quero dizer para você, eu também já li a Bíblia inteira mais de 3 vezes. Só que a palavra de Deus, ela não pode ser menosprezada. A palavra de Deus, você não pode achar que você já sabe ela, porque ela é o único livro vivo. Ela é o único livro em que você lê e Deus fala com você de maneiras diferentes, com a
mesma palavra, porque ele não é simplesmente uma escrita gravada, mas ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. E ele está falando, usa o poder da minha palavra. Chega na tua casa hoje e começa a profetizar. Mas não profetiza sem fé, não. Você crê na palavra? Crê na palavra? Jesus uma vez estava com os discípulos, chegou um cara correndo, um servo de um oficial, de um centurião, falou para ele assim: Senhor, o meu mestre está com um dos seus empregados doente. Ele falou se o senhor pode ir lá curar. Jesus falou, tá bom, eu vou. Aí o servo disse assim, não, mas não é que o senhor não precisa ir lá, o senhor só libera uma palavra. Porque ele era um homem que ele entende o que é autoridade, ele sabe que se o senhor liberar uma palavra, o servo vai ser curado. Jesus falou, não vi uma fé como essa nem no meio do meu povo de Israel. E aí, naquela mesma hora que Jesus falou, vai, porque ele já está curado. Quando chegou lá, o homem já estava curado. Por quê? O poder da palavra. Você não tem noção, você tem a palavra dentro de você, essa palavra que está mexendo aí dentro de você agora. A palavra. Se tiver noção, você vai começar a profetizar. Se você tiver essa noção, nós vamos orar agora e você vai começar a profetizar nas áreas que você vê que estão mortas na tua vida, nas áreas que você fala, pastor, nada adianta, porque você não estava entendendo que tem um poder que está dentro de você. É só você abrir a tua boca e declarar, é só você abrir a tua boca e profetizar, e aquilo que você profetizar vai acontecer. Eu já profetizei que o ano que vem eu vou mudar de escritório e vai crescer. Eu já profetizei, amém? Que eu vou viver os melhores dias da minha vida 2021, amém? Vai ter pandemia, vai ter não sei o que, eu não sei o que o mundo vai viver, eu sei o que a palavra fala que eu vou viver. E eu vou viver em nome de Jesus. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, amém? Sabe por isso que eu não vou temer a enfermidade? Claro que nós vamos nos cuidar, mas eu tenho uma palavra, irmão. Você vê, eu tô uns dias que eu não estou muito bem ali fisicamente, né? Eu não estou muito legal, só que eu sei que o inimigo não tem poder. É assim como aconteceu com Paulo lá em Atos 28, quando ele saiu de um naufrágio e ele chegou lá na terra dos bárbaros, na ilha de Malta, e quando ele desce do navio, ele está lá se aquecendo na fogueira, vem uma víbora de dentro da fogueira, e vem e morde a mão dele, e solta um veneno, e todo mundo falou, esse cara é um azarado, ele acabou de conseguir sobreviver de um naufrágio, mas agora o destino não vai deixar ele viver, porque uma víbora o mordeu, e daqui a pouquinho ele vai cair duro. Só que passou 1 hora, ele não caiu, passou 2 horas, ele não caiu, passou 3 horas, ele não caiu, passou 4 horas, ele não caiu, e como todo mundo ficou olhando e falou, já era para ter caído, ele não caiu, falaram, esse homem não é homem normal, é um Deus. Sabe o que é Logos? Logos para os gregos era o verbo, filho do verbo, filho da palavra. E aí quando eles falaram, esse homem não é um homem comum, ele é um Logos, ele é um filho do verbo, ele é um filho da palavra, ele é um Deus. Mas não é porque Paulo era um Deus, é porque ele carregava a palavra de Deus dentro dele, amém? E aí Paulo falou, irmãos, eu não sou Deus, mas na verdade é Jesus que habita em mim, que não permitiu que o veneno me derrubasse. Aí ele foi lá na casa do Públio e curou o pai de Públio, aleluia! O pai de Públio estava com uma febre grande, que ninguém curava aquele homem. E Paulo entrou e orou por ele, e o pai do Públio já melhorou. Aleluia! Os bárbaros ficaram impressionados. Sabe o que é bárbaro se converter? Porque quando eu tenho a palavra na minha vida, até aquilo que é mais difícil acontece. Por quê? Eu tenho o poder da palavra na minha vida. Eu já profetizei que esse lado do meio aqui, vai ser o nosso Kids em nome de Jesus. Tá ligado? Amém? Tá ligado? Aí, mas o cara reformou tudo. Infelizmente, caiu no lugar errado. Reformou para nós. E já está profetizado. Se eu sou profeta de Deus, você vai ver acontecer isso. Mas ele... Não vai ter uísque aqui no meio. Não vai ter tudo quanto é coisa do inferno, já está profetizado. Se ele estiver aí, que se converta em nome de Jesus. Pastor, mas, nossa,
É isso mesmo. Você tem que ir para cima do inimigo, porque você tem a palavra da vitória dentro de você. Oh, aleluia, eu estou sentindo um poder tão grande de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo um poder tão grande aqui de Deus nessa noite. Eu estou vendo Deus levantar pessoas aqui com um poder tão grande. Eu estou vendo você ir trabalhar, e naquele ambiente que você está, que você fala, Senhor, que caos. Ah, tem trevas lá, está um caos, mas a terra está sem forma e vazia. Então declara, haja luz. Pastor, mas não tem nada lá, então profetiza. Não tem árvore que dê frutos, fala a partir de agora, a árvore seca reverdece. Primeira igreja que eu ia abrir, ia ser lá no Parque Continental, onde tem um shopping Continental. É um bairro que só de você entrar lá, você sente os ídolos, porque eles adoram muito ídolos, e aonde tem ídolo tem morte. E aí era um lugar que ninguém conseguia nunca abrir igreja. E eu lembro que eu dei 7 voltas em todos os quarteirões do bairro, e eu profetizava, esse povo vai se converter em nome de Jesus. E eu lembro que tinha uma árvore, coitadinha, ela estava tão sequinha, ela não tinha nenhum galho que tinha fruto. E eu, conforme eu ia ungindo os quarteirões, eu comecei a ungir ela, e eu falei, em nome de Jesus, até essa árvore aqui ela vai frutificar. E aí, depois quando passou 6 meses que eu voltei lá, a árvore, não é que a árvore tinha crescido, estava bonita, e tinha até fruto na árvore. Por quê? É o poder da palavra liberada, e o Senhor está falando, usa o poder da palavra liberada. O que você está esperando? Ai, pastor, a pessoa está doente lá. O que você está esperando para chegar lá e falar, em nome de Jesus eu declaro a cura sobre a tua vida? Eu tenho vida dentro de mim, eu tenho a palavra que pode resolver o teu problema. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Jesus, tem uma irmã que pediu uma oração para o filho dela, que esses dias falou assim, pastor, ora por mim, pro meu filho, que meu filho está com umas ideias erradas e tal, não sei o que. E eu falei, em nome de Jesus, uma criança de 11 anos, pensando já besteira. Tudo bem que está uma apelação desgraçada aí no mundo, né? Só que não vem querer apelar na casa de servo de Deus não, porque aqui tem a palavra. E eu orando por ele, Senhor, visita esse adolescente, tira esse pensamento maligno da cabeça dele. E o Senhor mostrou para mim na hora uma espada cortando assim, ó. E a espada é a palavra. Oh, aleluia. Sabe o que eu preciso? Da palavra da vida. Eu lembro quando o meu amigo, o pai do Rodrigo, que está lá no Real Madrid, quando eu orei a primeira vez com ele lá em casa, e ele falou, irmão, tira uma palavra para mim. E eu orei e falei, Deus, dá uma palavra para ele. E o Senhor deu Isaías 45, eis que despedaçarei as portas de bronze, destruirei os ferrolhos de ferro, te darei das riquezas encobertas, dos tesouros das nações. E eu falei, essa aqui para você. E passaram-se anos, e talvez ele poderia pensar, nossa, a palavra que o Éder me deu realmente não aconteceu. Só que hoje, todas as vezes que ele fala comigo, todas as vezes que ele me vê, ele fala, irmão, lembra daquela palavra que você me deu lá em 2000? Está se cumprindo na vida do meu filho agora. Só de salário lá no Real Madrid está ganhando mais de 1 milhão de reais. E eu não estou nem aí para 1 milhão de reais. Eu tenho a palavra da vida dentro de mim. Você acha que eu estou preocupado? Eu estou preocupado porque nada me falta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu estou falando isso para vocês, para você ver que para Deus não tem limites. Eu estava aqui agora orando, e o Senhor falou para mim, meu filho, a escuridão para mim é a mesma coisa que a luz. Para muita gente a escuridão acende a luz que eu não estou enxergando nada. Mas quando Deus chega, o verbo chega, e aí é a mesma coisa que o interruptor, haja luz. E o Senhor está falando, tem muitas áreas escuras da tua vida, que você só precisa usar o poder da palavra e falar, haja luz agora. Amém? Profetiza na vida daquelas pessoas meio lentas, fala, vai ficar rápido agora. Amém? Tem pessoa que só anda assim na manivela. Você chega e vai falar, profetizo que você vai. Eu já estou profetizando a vida de muita gente. Amém? Vai fazer as coisas mais rápido, vai ser mais inteligente, começa a orar, começa a profetizar a palavra, aleluia, fala o dom da sabedoria, eu vou ter sabedoria, rebanai, cantará. É por isso que quando eu tenho a palavra eu não fico com medo do que eu vou falar. Hoje eu vim pregar que eu falei, Deus, é o seguinte, eu não vou ficar pensando em nada, eu só vou abrir a minha boca e falar, Deus me usa. E naquela mesma hora, não fique pequeno porque a palavra de Deus está dentro de você. Amém? E o Senhor vai usar a tua vida para dar palavra para muita gente.
Receba essa palavra agora. Você vai ser ousado, você vai abrir a boca e você vai profetizar na vida das pessoas. E as pessoas vão falar: nossa, aquilo que você falou está acontecendo. Sabe por quê? Não é você, é o Logos, 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 é o verbo vivo, é a palavra viva que vai acontecer na tua vida. Não é normal. Não é normal. Irmãos, eu poderia ficar a noite inteira aqui, mas não dá. Vamos ficar de pé para a gente terminar. Domingo tem mais. Domingo tem mais. Fala assim: domingo tem mais dessa palavra maravilhosa. Oh, já estou esperando. E domingo nós vamos falar de Tomé. O apóstolo dos 12 que nós vamos falando, chegamos no Tomé. Vem na ceia, hein? Vem na ceia, nós vamos falar do que não cria. Do que estava com uma dúvida dentro dele. E Jesus falou: Tomé, você não crê na palavra da vida. Você está crendo na aparência. Você está crendo no que você está vendo. Irmãos, eu vou falar para vocês, muitas vezes eu olhei para a igreja, né? Eu olho aqui para a igreja e eu falo: Senhor, quando é que nós vamos amadurecer, Senhor? Quando é que nós vamos ter grupos e grupos nos ministérios para não ficar sobrecarregando ninguém? Sabe, porque eu vejo que as pessoas fazem o máximo delas, mas muitas vezes falta gente para ajudar, só que gente compromissada mesmo, gente madura. Eu falo: Deus, quando isso vai mudar? E o Deus fala para mim: não olha para as circunstâncias, olha para a minha palavra. Do nada eu faço tudo. Cria o ambiente, só profetiza. Quantas vezes eu já profetizei nessas cadeiras que vocês estão sentados aí, e pegou o óleo da unção e profetizei: vai sentar aqui e vai aprender a palavra, vai sentar aqui, vai se converter, vai sentar aqui e vai se batizar. E já aumentou o número dos que vão se batizar. 4 pessoas vão se batizar. Aleluia, está aumentando, acho que até o batismo vai ter umas 15. Está ligado na terra e no céu. Aleluia. Vai acontecer. Não é otimismo, não é torcida, não é curso de motivação. É a certeza que a palavra se cumpre. Amém? Não é curso de motivação, é a palavra de Deus viva em nós. Então levanta a sua mão e fala assim comigo: a partir de hoje, eu vou criar o ambiente da vitória na minha casa, na minha família, no meu trabalho e em todas as áreas. Eu venço as palavras contrárias do inimigo, palavras de desânimo, palavras de maldição, palavras lisonjeiras e de deboche contra a minha promessa. Eu declaro que o justo não temerá más notícias, porque eu terei o meu coração firmado no Senhor. Eu sei que o meu compromisso com Deus é obedecer a sua palavra. Então eu vou conhecê-la, pelo menos um capítulo por dia. E quanto mais eu tiver da palavra em mim, mais eu vou manifestar a glória de Deus na terra, em nome de Jesus. E a partir de hoje, eu vou profetizar. Agora eu quero que você profetiza